Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast nesta quarta-feira, um dia especial para você, do outro lado da tela, se deliciar com a nossa presença. Você que pode fazer um baldão de pipoca de 3 quilos, comer Guaraná, Coca-Cola, abrir uma cerveja, por que não? Porque já é a noite, agora 7 horas da noite, já tá liberado, meu querido. Fica com a gente, porque o Indaiatuba Podcast começou e ao meu lado... Olha, gente, baixa um pouquinho o cucuruco aí. Só um pouquinho, peraí. Tá crescendo o cabelo e é de verdade, gente. Eu acho o seguinte, eu não perdi todo o investimento, então isso é bom, sinal. Caraca, tá crescendo, tá cabeludo, Guinardo. É bonito seu cabelo, enquanto isso, a minha tá caindo aqui. É bom se cuidar, viu? Me indica seu médico depois. Depois a gente conversa, tá bom? Salve, salve, galera! Uma ótima tarde, noite, um ótimo dia a todos vocês que estão conosco, acompanhando, né? Diferentes horários, às vezes aí as pessoas não conseguem ouvir ou assistir a gente na quarta-feira à noite, nesse momento que estamos aqui no estúdio, mas claro que estarão aí revendo também esse programa. E hoje o programa tá de estrada, viu? Vocês vão gostar e pesado também. Por quê? Porque a gente tá aqui com mulheres na direção e vocês vão entender um pouquinho por quê. Guinaldo, é carga pesada que se diz, né? Literalmente. A gente tá quase com o Pedro e com o Bino aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí eu vou te perguntar se é cilada ou se não é, viu, Bino? Ó, mas, Aguinaldo, elas que são mulheres, eu disse elas que são mulheres... motoristas de trator, de caminhão, de carga pesada. E o objetivo do nosso programa é desmistificar um pouco por que a mulher tem um pouco desse... Ah, mas mulher não é uma profissão para mulher, você ser motorista de caminhão, de trator, de ônibus. Não, elas estão aqui para dizerem que o lugar da mulher é onde ela quiser. Com certeza. Por isso que o nosso programa tem o prazer de apresentar hoje a nossa querida Edeusa e a Edenise. Tudo bem, Edeusa? Tudo bem. Como é que vai? Seja bem-vinda ainda ao Indaiatuba Podcast. Obrigado de estar aqui mais uma vez, sendo homenageada por vocês. Sou muito grata. E estou aqui para dizer um pouco de mim, que, como você diz, as mulheres não é onde quer, é onde elas querem ficar, não é? Isso aí. Não é os homens que querem, as mulheres que querem. Hoje quem domina aqui somos nós. Aí, tá vendo? Já dá pra perceber quem manda em casa, né? A Edenise, seja bem-vinda ao Indaiatuba Podcast. Que prazer falar com você aqui hoje. Não, o prazer é todo meu, né? De estar aqui pelo convite de vocês, agradeço desde já. Então, nós estamos aqui também para dizer que a mulher, ela pode fazer de tudo, o que ela quiser. A capacidade não está dizendo em qual sexo são, e sim na cabeça de cada um. Então, nós vamos aqui falar o que a gente aprendeu durante a vida toda. Olha, é um prazer tê-las aqui, viu? Sejam muito bem-vindos ainda do podcast, né? E claro que a gente estava tentando fazer tempo já, viu? Trazer essas duas para cá, para essa entrevista aqui. Tá cheia. A agenda estava cheia. Não, era carreto para lá, trabalho para lá. Bom, enfim, nós temos aqui hoje uma motorista de trator e também uma caminhoneira também que faz aí as estradas pelo país e vai dar um papo muito legal. Bom, uma família, vocês são em quantas pessoas? E fala um pouquinho sobre a infância de vocês. Quem pode começar aí com a gente aí nesse bate-papo? Vai lá, então, com a gente aí, Deusa. Nós somos em 5 irmãos. Então, por ser mais mulheres, então não teve jeito. O pai teve que ensinar nós mesmo, porque uma que nós não desgrudava dele, né? Então, foi assim que começamos. Desde criança, acompanhando os pais, com a mãe, que a minha mãe ajudava meu pai antes, e meu pai trabalhava com máquinas e minha mãe com o caminhão. E nós fomos acompanhando eles. E conforme a gente foi pegando gosto. E foi uma coisa muito boa. Sua mãe já trabalhava com caminhão, então, quando vocês eram pequenas. Como é que sua mãe começou a se tornar adquiriu essa profissão? É assim, lá no passado, ela ajudava Vocês são meu da pai. onde? De que região? Eu nasci e me criei aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba, legal. E fui registrada em Osasco, mas nasci e me criei aqui em Indaiatuba. Aí Deus já veio de Osasco pequenininha. Também crescemos tudo aqui, né? Então, quando meu pai veio embora para cá, que ele não parava em lugar nenhum, né? Aqui é onde que ele mais se estacionou, em Indaiatuba. Então, ele ia com a máquina na frente e minha mãe com o caminhão atrás. E nós ficava, né? Criançada adorava essas Ia coisas, na caçamba do de caminhão. Então, Também. a gente acompanhava eles. Aí, depois a gente foi crescendo, eu com
Já com 9 para 10 anos, eu já ajudava meu pai, ele dragava e eu batia peneira com uma enxada na mão. A gente tirava, separar a areia do barro. Mas nós era tudo criançada, eu e Deus, o Robson, né? Então, quando eu peguei uns 12 anos, e meu pai tinha uma pula-pula, só quem conhece máquina vai saber o que eu estou dizendo. Ela era meio estrambólica, né? Então, né, igual hoje você vê uma máquina aí com freio e tudo mais, tudo chique, né? Então, naquele tempo, o tempo era meio brabo mesmo, né, as condições. Então, ele tinha essa máquina, e que a partida era um tranco, pra você ter uma noção. A partida é um tranco, o freio barranco, a buzina um grito. É. Aí eu tinha medo dela. Falei, não, mas não posso ficar com essa enxada. Aí a criançada falou, eu tenho que largar da enxada, tenho que pegar essa máquina. Aí eu comecei a chegar perto da máquina, andar devagarzinho. Quando não, com 11 anos eu já estava em prática. Com 12 anos, caminhão antigo da cidade, ele ia lá carregar o pessoal antigo, né? Era 4 depósitos antigos na época. Então, eles ficavam até assustados quando encostava o caminhão lá e via eu, uma criança magrelinha, em cima de uma máquina daquela tremembosa, né? Vamos dizer assim, meio estrambólica, carregando o caminhão deles. E a gente carregava e pra gente era tudo normal, né? Então, a máquina, pra você ter uma ideia, ela não tinha nem freio. Só que para nós era normal. Meu pai falava, cuidado com o freio. Quando chegar 1,5 metro do caminhão, você já tem que engatar para trás. É o tempo você virar a concha e voltar, para não quebrar o caminhão. Ou seja, just time. Isso, então foi desse modo que a gente aprendeu, tudo normal, né? Aí, quando não, com 14 anos já, eu já estava em prática, então eu colocava areia num percão que ele tinha e a gente levava areia na estrada para secar. Então, eu carregava o caminhão, eu mesmo já pegava o percão e ia. Eu aprendi a tirar ar cedo de caminhão, fazer ele pegar no tranco cedo, né? 14 anos, ele sabia tudo isso aí. Hoje eu vejo que uma criança até que sabia muito, né? No meu ver hoje. E também não daria jamais um caminhão sem freio, uma máquina sem freio para uma criança de 14 anos. Meu pai era meio doido, mas para nós era tudo normal, né? Então, foi assim a nossa infância. E quando eu, com 14 anos, comecei a entregar areia na cidade, o pessoal ficava até assustado, né? A Morada do Sol que estava começando, na época, aquele auge de gente arada vir para construir. Quando eu passava, o pessoal olhava assim e ficava me encarando, até eu ficava assustado também. Falei, nossa, será que peguei algum animal, né? Me lembro uma vez, né, eu estava falando para ele, uma vez eu estava no mercado descarregando areia. Aí eu comecei a erguer a caçamba, o pessoal começou a vir e ficar por ali e não entrava. Eu falei, meu Deus, o coração começou a acelerar, né? Um monte de gente olhando para mim. Eu acho que eu passei algum animal, né? Eu desci, rodei o caminhão, o percão do meu pai, né? E não aconteceu nada. Eu falei, não, eles estão olhando mesmo eu dirigir, né? Eu descarregar aqui. Então, essas coisas que assustavam. As pessoas que assustavam de ver, de ficar admirado com a gente, né? Porque não era comum, na verdade, e é pouco comum também hoje em dia, você vê mulheres dirigindo caminhões e tratores. Mas aí vocês decidiram escolher isso por profissão e seguir isso com a vida de vocês, muito pela influência do pai e da família de vocês. Vocês já pensaram em ter outro tipo de profissão? Ou vocês, desde criança, quando o pai colocou dentro do caminhão e falou, vai lá dirigir, ajudar o pai, é isso que eu quero pra minha vida, é esse o lugar que eu mais gosto? Eu fiquei um tempo com meu pai, depois eu vi que eu ficava com vergonha, né? De estar ali com o caminhão ali. Aí eu peguei e fui trabalhar em fábrica de costura. Fiquei muitos anos em fábrica de costura, aí que era o meu sonho, fábrica de costura. Aí eu saí, depois eu entrei e falei, uma coisa, eu vou ser tapeceira. Peguei e fui trabalhar com tapeceira. Aí fiquei também muitos anos ali, mudei também, enjoei, fui frentista. Aí me colocaram frentista caixa, fiquei acho que uns 5 anos frentista caixa. Daí eu vi que a máquina era a minha paixão mesmo. Aí eu voltei para a máquina, falei, pai, eu vou trabalhar na prefeitura. Mas na prefeitura? Daí eu peguei e fui lá na prefeitura, falei com o Reinaldo. Agradeço também o Reinaldo, muito gente boa, foi ele que me deu essa oportunidade. Muito obrigado, Reinaldo. Se não fosse ele, eu não estaria lá, porque se ele fosse um homem machista, nenhuma mulher tinha entrado de operadora, porque lá também não estava escrito assim, precisa de operadora feminina. Acho que ele nem imaginava isso, né? Daí eu peguei, ele me deu essa oportunidade, agarrei. E em nome de Jesus, estou lá até hoje. E agradeço, tenho 22 anos de prefeitura.
vou me aposentar, Olha! vou sair. As máquinas vão deixar eu, mas eu não deixo ela. É isso aí. Porque ela mora no meu coração, que eu já falo, meu coração é uma máquina e vou carregar comigo pro resto da vida. Oi, Deus, até, desculpa, atropelando aqui o Beccari, mas voltando um pouquinho, você também aprendeu a pilotar essas máquinas, como tratores, por exemplo, né, que você trabalha na prefeitura hoje, operando máquinas, Sim, né? sim. Você aprendeu também nessas mesmas máquinas que a sua irmã? Também, sofri também. É? Errando, consertando. Já não vou falar que não estourei um pneuzinho de caminhão, daí nós teve que dar uma viaginha de areia, o pai não sabe. Vai ficar sabendo agora. Como é que chama o pai? Desculpe. Rui. Ô, Rui, um abraço, viu, Rui? Aí, Rui. Teve que pagar, mas é porque... inclusive, eu até perguntei pro meu pai, que eu fui saber que tinha freio na máquina, porque eu entrei na prefeitura. Até então era normal para você Pra mim sem era freio. normal. Aí eu falei pro pai, as máquinas da prefeitura têm freio. Ele falou, filha, eu não podia falar pra você que não tinha freio, senão vocês iam ficar com medo. Até entendo o lado dele, né? Porque ele quis dar segurança pra nós. E por fim ele deu, foi bom, uma parte foi bom. Um abraço ao Dote também aí nos assistindo, né? O secretário É. de obras aqui da cidade. Adoro. Ô, Denise, você sempre soube que era isso que você queria seguir como profissão? Ou você também deu uma circulada aí por outras áreas? Sim, na verdade eu entrei naquela Textil Judite. Ah, legal. Perfeito. Daí eu fiquei lá, mas tava dando desespero. Fiquei lá só 2 meses. Eu saí correndo Ficou de lá. presa, vamos dizer Me senti assim? presa, É. exatamente. Falei, nossa, o diesel entrou na veia, não tem como sair fora mais. Eu vou voltar pro caminhão. Aí voltei, né, entregar areia. Depois meu pai melhorou de caminhão, com 11, 13, né? Eu era conhecida a moça do caminhão vermelho na época. Aí, Aí foi e tal. Daí eu entrei na Modiano, falei, agora acho que eu vou conhecer o Brasil, né? Aí entrei na Modiano, na época, em 94. Daí eu fiquei lá durante 1 ano e pouco. Daí que eu me lembro, eu vim e fui pro ônibus. Nossa, como eu gostei de dirigir o ônibus. Trabalhava com ônibus turismo, levava o pessoal da faculdade, entrada e saída de firma. Para mim foi muito gratificante. Para mim eu não via nem como um trabalho, eu via como um passeio. As pessoas na época assim ficavam meio estranhas, depois acostumou, falavam, é a Denise, a moça do caminhão vermelho. Aí já ficava tudo tranquilinho, fazia muita excursão, levava muita excursão. Cheguei a levar até a excursão da mãe do Reinaldo, né? o pessoal do Funsol, quando ela foi presidente do Funsol, Sim, né? ela Que legal. sempre tinha excursão para levar nesses lugares turísticos aí, né? Então era muito bom, nossa. Depois eu saí, fui trabalhar no Circular, já em 96. Fiquei 4 anos lá com o César, da Cidade do Sol. O César, um grande abraço ao César abraço também. ao Grande César. abraço a esse amigo César, muito boa pessoa, nossa, como amigo, como patrão, como pessoa, ele é uma Gente pessoa boa. maravilhosa. Sim. E fala pra mim, o que é mais difícil de dirigir, caminhão ou ônibus? Ai, não Qual é a tem- diferença, assim, do ponto de vista operacional da máquina? Eu não vejo diferença. Tipo assim, pra mim não faz diferença, mas o ônibus tem uma diferença porque assim, a gente tem que passar a saia na frente assim, da calçada para dar certo o pneu de trás, que ele tá para trás. Já a Ó o carreta cálculo, ou o caminhão, ele já tá embaixo da gente, o pneu, né? É uma coisa que eu deixo em dica, porque às vezes as pessoas, principalmente ciclista, motoqueiro, que gosta de atravessar pro lado direito, não tem problema. Desde que você vê que o motorista realmente viu você. Porque, às vezes, de 1,5 metro para trás, vamos dizer assim, do meio do ônibus, não sei se você vai conseguir me entender, para frente, vai ficar embaixo do espelho, não vai ver. É um ponto cego. É muito ponto cego, tem o ônibus. Até mesmo a carreta. Quando ela dá a seta para cá, para ela fazer a sua contornação para a direita, ela vai dar o L, ela não vai ver também. Então, isso seria muito bom as pessoas ficarem atentas com isso, né? Porque, às vezes, o motorista dá a seta para cá, mas para virar para lá. Aí, onde já foge do ponto cego de vista. De né? vista. Isso é interessante até, né? Um alerta aí para as pessoas, porque realmente tem esse ponto cego. Por exemplo, se uma bicicleta ou uma moto para em frente ali, o caminhão muito colado, ela não, Também. a visão já some ali, né? Esse ponto fica um ponto cego, é isso? Sim, porque é um perfil que você vê assim. Então, se colocar 1 metro de distância, 1,5 metro vai de distância aqui do lado, já não vê, já está fora do perfil do retrovisor. Então, seria interessante a pessoa prestar atenção. Se ele vê o motorista está vendo ele. Agora, se ele não vê o motorista não está vendo ele. E nós vemos muitos acidentes, né? Infelizmente, aí nessa forma aí. É informação aí lamentável, também né? para a população. E pra você, Deusa, você dirigia também, já chegou a dirigir ônibus também?
Ônibus não, Mas você dirige trator. mas é carreta. Carreta, trator. Qual que é a diferença? O que é mais fácil, mais difícil? Ah, eu gosto mais da minha máquina. A sua é o quê? Uma reta Isso que eu escavadeira? ia perguntar agora. Qual o tipo de máquina que você hoje trabalha, mas que você também dirige outras? Ah, eu trabalho com a pá carregadeira. Às vezes eu brinco com a PC. Qual que é a PC? A PC é aquela que tem a esteira. Aquela que dá Tá. o giro. Sei. A gente fala, eles falam Pocan. Pocan. Pocan, né? Uhum. E a minha, mas eu gosto muito da reto. Ah, o rolo. E é difícil? Não é. Não é difícil? Não é. Não é. Mas hoje em dia precisa ter uma especialização para dirigir essas máquinas. Vocês aprenderam na raça, na unha, com o pai de vocês, mas hoje tem, obviamente, para você se tornar um profissional da área, deve ter um monte de curso específico para fazer por aí, né? Sim, eu acredito que sim. Muitos perguntam para mim aonde que eu fiz o curso. Eu já falo, o curso veio de criança. Da vida. Então, não sei. Então, não tenho curso de operadora de máquina. E eu amo minhas máquinas. Mas hoje em dia precisa, assim, né? Precisa. Para poder fazer, né? Não nessa nova leva de funcionários que a prefeitura faz o concurso, eu acredito que precisa ter esses cursos. E vocês já pensaram em dar curso? Caminhão, Eu não de tive essa máquina? oportunidade. Mas se o meu chefe me der a oportunidade de ensinar, eu ensino. Fazer Aí, um tá vendo? Isso cursinho é aí de legal. operador de máquina, hein? Não, e é interessante, sim. E Inclusive, outra... eu ensinei 2. Aí, tá vendo? Aí, já preparou então, preparou dois. Dois funcionário lá. Aham. Ele trabalhava com piche, jogando massa. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tenho uma vergonha do você. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu tô aqui e você tá em cima. Eu falei, mas você quer aprender? Eu te ensino. Aí ele falou, eu quero. Eu falei, eu vou pedir pro chefe, se ele me deixar, eu te ensino. Aí ensinei, hoje ele é um operador 10. Companheirismo, é Que isso aí, legal. que bacana. Bom, aproveitando aqui, Denise, você vive nas estradas, vamos dizer assim, não é? Você faz aí, pega as cargas para levar. Você dirige, vai para muito longe, muito distante, ou você faz algumas só região, aqui, por exemplo, de caminhão? Na verdade, há uns 20 anos atrás, eu fazia Nordeste. Nossa. Tá bom, vamos falar em 20 anos atrás. Peraí, quanto tempo você dirige já caminhão na estrada? Vamos pôr aí, para não ficar muito ruim, né? Uns 33 anos, vai. Legal. É uma vida boa, a estrada, hein? É. Mas conta lá pra gente, por Mas favor. desse Brasil que eu tenho passado, eu só não fui em Manaus e Rondônia. Esses dois estados eu não tenho passado. Mas eu fazia muito, então, Nordeste, Sul, todos os lugares eu ia e gostava muito, sabe? Por onde eu passava. O Brasil é muito lindo, para quem tiver a oportunidade de conhecer igual eu não tem que reclamar. Privilégio da profissão, né? Sim, Isso é muito bom. Foi. Então, hoje eu tenho minha carreta, então eu trabalho mais estado de São Paulo. Se for para, igual precisei ir para o Sul, fui, né? Para Minas, para o Rio, eu vou, mas eu procuro estar sempre por perto de casa. E qual que é o segredo para ficar acordado e dirigir tantas horas assim? Você tem alguma comidinha que você leva sempre? Ó, eu preciso levar banana, por exemplo. Preciso levar uma banana, preciso levar uma maçã. Ah, não, eu preciso ter umas 3, 4, 5 garrafas de café do meu lado. Ou levo um energético, hoje em dia tem um energético, né? Que agora o resto, aqueles Red Bull que a galera gosta. Fala qual que é os hábitos da Olha, Denise. No tempo que eu ia para o Belém, de 11 e 13, que é uns tempos atrás, eu não tinha o caminhão bom igual eu tenho hoje. Então, eu fumava nessa época. Então, era o café e cigarro. A firma dava 72 horas para estar no Belém. Era dia e noite. Era café, aí quando vinha aquele sono, ali para umas 3 horas da manhã, que quando bate o sono mesmo é 5 horas. Esse horário é um horário muito perigoso de estrada. Pode dormir o quanto for, mas entre 5 e meia até que o sol nasce, dá sono em qualquer um. Aí eu quebrava o sono em 3 horas, aí pegava de novo. Então eu ia em 2 dias e meio, 2 dias e 2 noites para estar no Belém. Ou seja, você dirigia sozinha Eu e esse Deus. trajeto todo. Sim. Hoje eu não fumo mais, mas eu carrego minha garrafinha de café. Uma garrafinha de café para Garrafinha, 2, para já 3 basta. dias? Aí põe meus hinos lá de louvores. E põe Estrada. o Zezé de Camargo também, o Ei. Chitão, o João Mineiro, enfim.
Essas músicas antigas Umas que eu gosto coisinhas muito. pra comer também, não? Sargadinho. Ah, sim, aí faz bem também. Eu sempre gostei, né, de tira-gosto carregar ali. um tira-gosto, isso. Um amendoinzinho. E Era não mais para batatinha, também, né, essas Não coisas para pra comer. É. Come dirigindo. Come dirigindo, é isso que eu pergunto. Como é que faz isso Come aí? dirigindo, não dá tempo se parar. Ah, tem horas que a gente tá com pressa, então para não ficar comendo rápido que faz mal, eu colocava minha marmita do lado, minha colher, meu pano molhado e vou andando, comendo tranquila. E quando vê, eu já almocei, já tô lá na frente, andei uns 50 quilômetros e não perdi tempo. E almocei tranquilo. O tempo é o principal aliado e o principal vilão para quem trabalha nessa profissão? Sim. Ah, o tempo é bem precioso, né? Porque quanto mais você acelera, você fala, nossa, a hora parece que faz isso. Tá muito rápido o tempo. Nossa. E você acha que essa cobrança das empresas como um todo, elas podem acabar afetando a segurança no trânsito, a própria saúde e bem-estar dos motoristas? Porque existe uma pressão para você entregar uma carga. Imagina que assim, uma carga de um caminhão é de alguma coisa que valha um certo recurso importante para você estar entregando do ponto A para o ponto B. E você acha que essa pressão pode acabar prejudicando a vida do caminhoneiro? Você tem que chegar logo no Acelerando lugar. isso, né? Acelerando. Olha, vamos por 10 anos para cá, melhorou bastante por conta de leis, né? Então, fiscalização. no nosso tempo lá atrás, não era assim, era muita pressão, realmente. Então, de 10 anos para cá, então existem as leis, o guarda para e já fala, já pega já o tacógrafo, vai contar quanto tempo você está rodando. Então, o máximo é 8 horas, tem que parar meia hora, depois continuar de novo. Então, tem que ter o tempo para você parar. Tá bem rígido hoje, então, essa Hoje tá, sim, essa orientação para Tá os bem motoristas. rígido. Tá, é claro que isso aí prevê realmente acidentes, né? Isso é Sim. importante. Bom, Edeusa, você trabalha com pavimentação, pelo que eu entendo, trabalha com preparação do terreno e tudo mais, né? E vocês me falaram aí de uma história bacana do Morada do Sol, quando vocês eram mais novos ali, que vocês moravam ali por aquela região. Era sem pavimento nenhum ali, aquela região? Como é que... Tinha nada. Nada, era nada, nada. Batatal lá. Batatal? Eu conheço, né? Vocês pavimentaram a Morada do Sol, então. Olha aí, que legal. Tinha nada. Até onde eu morava era só mato, só tinha a nossa casa. Eu lembro que o pipa d'água da prefeitura levava água para nós, para beber. Ah, sim, para Lembra? reabastecer aí as caixas d'água de vocês lá. Isso. Era tudo estrada disso, só tinha mato, não tinha nada. Ali na área Barnabé, por exemplo, quando chovia, não passava nem de a pé lá. Bicicleta caía. Então, de a pé escorregava, então não passava. Quando chovia, a rua principal era a Rua 5. Ela era mais batidão. A Rocinha é do lado, só para o É pessoal do se lado, localizar. É isso. aquela paralela que vai... Superball ali. Isso, que vai para Ela ali, ela era a principal. Então, o pessoal estava naquele auge de construir, só tinha mato. Aí foi começando, o bairro se formou até, vamos ver, assim, até rápido, né? Porque ela é enorme, a Morada do Sol, né? Então, a gente levava o caminhão. Quando chovia, o meu pai falava assim, é lá na Morada do Sol, você tem coragem? Eu falei, pai, ter coragem até tenho, mas depois vai encalhar o caminhão lá, o senhor vai achar ruim, então nem vou. Eu falei, então espera estiar. E encalhava muito o caminhão quando fazia as entregas de areia? Tinha lugar que a gente descia lá embaixo para descarregar. Uhum. E teve outros depósitos que não descia, descarregava lá em cima. Aí eles não queriam os caras, queriam que as moças viessem, porque você descia lá Mas embaixo. tinha coragem de pôr onde o pedreiro queria, entendeu? Eu me lembro uma vez um cliente falou assim para mim, eu briguei com o cara da laje, ele veio aqui trazer a laje, e falei para pôr do lado onde você pôs a areia. E ele falou que não ia pôr lá não, que o caminhão não ia até lá. Eu falei, como não foi? Só uma menina foi lá e entregou areia ali. E você não quer entregar? Eu sei que os dois brigou lá e não desceu. Vocês imaginavam que Indaiatuba ia crescer o quanto cresceu hoje, desde quando vocês viram a Morada do Sol sem asfalto? Não. Não. Por que será que Indaiatuba cresceu tanto assim? Quando o pessoal lá do Paraná começou a vir para cá, o pessoal de Minas, né? Aí eu falei, agora vai pegar. Levantar. Agora a cidade cresce, porque começou a vir um atrás do outro. E eu cheguei ainda a pegar mudança de lá para cá. Alguns, junto com o pessoal dos Travaim, né? O seu Darcino, que hoje ainda ele mora lá. Ele fazia muita mudança. E aí eu comecei a ver. Falei, não, agora que vai levantar essa cidade, né? E graças a Deus o pessoal veio, formou uma cidade bonita que está hoje. Que legal. Bom, vocês vêm de uma família de 5 irmãos.
Todos eles caminhoneiros ou vocês duas se destacaram ou buscaram, né, esse caminho de motorista do trator ou mesmo caminhão? A mais velha era sempre dona de casa. Ela era a nossa segunda mãe. A Eliana, eu ainda cheguei a pôr ela na circular, depois ela casou, o marido não quis, aí acabou. Mas ela ainda chegou a ficar com o ônibus lá um pouco. O meu irmão, hoje ele tem a máquina de retroescavadeira e caminhão. Ele mexe também com caminhão. E nós? É todo mundo praticamente da família, porque a mãe de vocês já trabalhava com isso. Eu queria perguntar, na verdade, assim, na trajetória de vocês, tanto aí nas estradas, você aqui na prefeitura, vocês encararam algum tipo de olho torto de alguém? Ou a desconfiança por vocês serem mulheres, estarem um preconceito, vocês estando nessa posição de vocês? Vocês já sentiram isso apenas por serem mulheres? Eu já. Inclusive, os meninos, quando eu entrei, os meninos falaram assim, nossa, menina, você não dura 3 meses aqui. Os que já falaram isso para mim, Deus levou, outros aposentou e eu tô aqui. E eles já foram tudo embora. Aí, tá vendo? É isso aí. A retroescavadeira já levou eles. E fui levando devagarzinho, não esquenta a cabeça não, mas tem sim, até hoje tem, se for ver. E você é uma das mais antigas, né, de operador de máquina da Sim. prefeitura. Então eu imagino que esse pessoal que chega agora tem você como referência. E eles admiram hoje, né? Eu falo para eles assim, mas... Eles falam, mas como você chega nessa máquina assim, do nada? Daí eu conto a história para eles, falam, então tá bom. Daí eles acabam admirando. Então... E você, Denise, nas estradas, quando você para naquele posto lá para fazer, vou almoçar hoje aqui nesse posto, parou ali seu caminhão, tem muitas mulheres também que fazem parte desse universo que você tem conhecimento, ou você era uma das únicas que parava assim para poder fazer aquele almoço e as pessoas olhavam de que forma para você? No começo eles vinham, eles admiravam, vinham, me davam parabéns, outro eu via que olhava com um ar de machismo, mas eu passava uma vista grossa. Aí, então, a gente vai relevando, né? Tipo assim, mais as pessoas admiram, gostam do que... Hoje mudou muito a forma das pessoas pensar, né? Então, o pessoal mais admira agora, né? Vocês têm filhos? Eu tenho. Tem? Tem 3. Meu filho também trabalha com máquina também. Olha só. Tá vendo? É gerações. O primeiro brinquedo dos filhos dela não deu bola, não. É um caminhãozinho, é uma máquina. E todos aniversariantes, for menino, é máquina. Tem que... E as minhas filhas todas trabalham em escritório, contabilidade. Legal. E assim, o mundo mudou muito. Vocês sabem muito bem disso. Mas vocês foram colocadas para trabalhar muito cedo. E eu imagino que isso tenha feito de vocês mulheres responsáveis, trabalhadoras, que não se acomodavam dentro de casa e que queriam correr atrás do próprio sustento para ajudar o pai, Sim. ajudar a própria família. Essa geração de hoje, não é que eu queira dizer que tem algum certo ou tem algum errado, mas eu acho que não falta um pouco mais de objetivo, mais de energia para essas crianças no dia de hoje. Não estou falando para colocar em cima de um caminhão, não. Sim. Mas parece que é uma geração meio acomodada, na minha opinião. Vocês sentem essa diferença, principalmente você, que é mãe, também de não sei quantos anos tem os seus filhos, mas é uma geração que precisava resgatar um pouco mais a origem dos tempos passados? Eu acho que é porque o que você não tinha quando os pais não dão nada pra gente, então a gente não quer deixar faltar para os filhos. E quem acaba estragando somos nós mesmos, né? Porque se ele quer uma xícara, se chorar, ele acaba dando. Então, tudo que eles querem, a gente acaba dando. E é onde a gente acaba estragando muitas crianças. Hoje, as crianças, para você falar um não para eles, eles não sabem o que é um não. Então, fica difícil. Mas isso não é um problema, Denise? Olha, é assim, eu criei um sobrinho, hoje ele tem 28 anos e é caminhoneiro. Então, quando ele tinha seus 20 anos, eu falei, e aí, você vai querer estudar alguma coisa? Daí, aí a mãe dele, a minha prima, falou assim, melhor, Jean, você estudar para veterinário. Eu falei, Gê, você quer estudar para veterinário? Que eu não vejo você nem assim, muito gostando de estudar. Daí ele falou assim, fez assim, eu falei, Débora, ele não quer. Ele não quer, então não vamos insistir, porque dá péssimos profissionais. Então, o que ele quer é caminhão. Ele gosta disso aqui, então ele vai ter que se virar com caminhão.
e colocamos ele cedo. Aí, quando foi que ele pegou os seus 20 anos, eu dei o caminhão para ele e falei assim, ó, é esse aqui mesmo que você quer? Você tirou a carta, então não vai andar. Aí eu fui em 4 estados com ele. Eu andei 3 meses com ele. E falei para minha prima assim, ó, ele já tá bom. Ele já sabe o que é subir, o que é descido, o que é chuva, o que é reta e o que é seco. A mesma marcha que a gente sobe é a mesma que desce. Então, se acontecer alguma coisa, que tinha que acontecer. Mas ele já tá apto para a estrada. E onde que ele tá até hoje? Tá mexendo com o caminhão. Pode continuar, perdão. Então, a gente tem que incentivar, assim, as crianças de pequeno, né? Saber o que eles querem. Lógico, não adianta você forçar. Uma coisa é ele querer ser, outra coisa os pais querem que eles sejam. Então, isso é muito importante. Mas que tem que ter um incentivo de pequeno, uma responsabilidade, passar alguma coisa de pequeno para eles. Ter interesse para os seus próprios objetivos, para não perder os seus objetivos. Fiquei na curiosidade, o que é da chuva, o que é no seco, o que é reta, o que é subida? Eu dei o caminhão. Dá as dicas aqui. Pega que eu pegue um caminhão um dia. Você sabe que eu vou até aproveitar o espaço aqui. Vai lá. A minha família é de pessoas envolvidas com caminhão, com máquina, com areia, com pedra. Meu pai é caminhoneiro, não sei, acho que não tá mandando muito não, né? Tem os outros pra fazer as viagens pra ele, né? Tá meio forgado, meio com dor nas costas. Mas meu pai foi caminhoneiro por 40 anos também, entregava areia, pedra da construção civil, meus tios. Então eu cresci um pouco no meio desse meio do caminhão também, Aguinaldo. É um negócio legal demais. Mas o que é isso aí? É assim, que o linguajar do caminhão é meio bruto, né? Meio caipira. Então, eu dei o caminhão para ele, o truque, e quando tava sem chover, seco. Aí quando começou a chover, eu falei, Gê, se você anda aqui a 80, choveu, você pode cair para 70. Porque o pneu fica liso, aqui esse lado do caminhão tem muito óleo na pista, precisar frear, vai escorregar. Então, ó, é diminuir a velocidade. E na subida o caminhão nem que você queira. Hoje, nesses caminhões mais novos, ele acompanha. Então, ele vai cair bem as marchas. E na descida, né, porque é descida que você vai soltar. Nunca se solta a banguela, falar para ele. Então, a mesma marcha que sobe, que não vai subir muito, vai dar, vamos pôr aí, 40 por hora, a descida também tem que ser 40 por hora. Então, a mesma marcha que sobe é a mesma marcha que desce. Andou no seco, andou no molhado, tem diferença, tem que diminuir. Se você precisar de um freio, você vai escorregar no meio dos outros. Então, essas experiências que ele foi pegando, né? E é uma responsabilidade muito maior, porque o tamanho de um caminhão, assim, um acidente com um caminhão é... Porque o caminhão, quando ele tá... Uma carreta, vamos falar da carreta. A carreta, quando tá com seus 35 toneladas, bruto, a 90 por hora, 35 toneladas, 90 por hora, você não vai segurar ela em 10 metros. Você vai precisar de uns 50 a 100 metros para segurar. Então, um carro que entra na frente e vê qualquer coisinha e já pisa no freio, isso é um perigo. O caminhão não vai conseguir segurar. O carro é mais leve, ele vai segurar menos tempo do que o caminhão, onde muitos acidentes o caminhão acaba empurrando. Porque não é tipo assim, não é ficar na frente do caminhão tem perigo. Manter uma distância. Eu acredito que muitos motoristas profissionais, ele mantém a distância, mas tem aqueles carrinhos que vêm na frente e freia. Isso é um perigo. Porque o caminhão não consegue segurar assim. Ficar fechando, né? Depois eu quero mandar uma pra Edeusa? E eu quero perguntar para ela também. Até minha próxima. Aproveitando esse assunto aí, não é? O trator também, ele tem também esse time de frear no tempo certo, ou ali, porque é um trabalho mais direcionado, mais local, né? Não é pista, porque vocês não pegam pista normalmente, né? Para se deslocar, né? Mas ele tem também essas dificuldades também, tipo, quando você está fazendo um lugar muito íngreme, muito para cima, você utiliza freios também. Como é que funciona isso? Também, mesma coisa. A máquina, ela é assim, se você tá numa subida, você vai devagarzinho com ela também. Para descer, mesma coisa, desce também devagar. Não tem como você correr com ela. E a máquina não tem nem como correr. Porque se precisar frear ela não vai frear com tudo. Ela vai à frente, acaba batendo também. E tá sempre atento. Quem tá do lado, da frente, atrás, sempre atento. Vocês já sofreram acidentes? Eu já. Como é que foi? Com a minha própria máquina. Conta pra nós como é que foi a história do seu acidente. A minha máquina, ela não tinha freio de mão. Aí eu tava pegando, de manhã, um entulhinho. E ela desceu, eu puxei o freio de mão, só que ela não tava segurando. E ela desceu e ela me prensou. Eu tava na frente dela, quando eu vi, ela já tinha pegado, falei, agora pegou. Ela me prensou assim, quebrou minha perna. Quebrou sua perna? Aí mas Deus restaurou, porque quando ela quebrou, eu falei, Senhor, essa perna não é minha, ela é do Senhor, cuida dela pra mim.
E hoje eu tô com a minha perna aí, e já faz uns 5 anos atrás, né? Graças a Deus aí, sem E, sequela, né? e esse acidente, assim, como é que você saiu dele? Eu Porque se pedi- ele te prensou. Ela tinha um menino, um vizinho meu, aí eu falei pra ele, sobe na máquina, bem calma. Sobe na máquina, puxa a alavanca pra trás que ela vai pra trás. Aí, Ainda orientou ainda a É. pessoa. Ainda deu uma aula, com a perna arrebentada. aí ele subiu, daí ele jogou a alavanca pra trás, ela foi pra trás. Daí eu Você vi. saiu. E você, Denise, já sofreu um acidente? Também já. Tem uns 3 anos atrás, eu comprei um cavalinho em Curitiba e fui buscar. E cavalinho não se anda sem carreta. E só para o pessoal se localizar, o pessoal que está nos ouvindo, o cavalinho é exatamente a máquina que puxa a carreta, é A isso? parte da frente. Então isso. tá. Eu Vamos tava só achando. localizar. Obrigado por me informar. Eu tava achando que era um cavalo mesmo, manga larga. Não é verdade? Não, mas não é. não é. Quem Eu achei, comprou um pônei pro sobrinho, alguma coisa assim. O cavalo é exatamente a máquina principal É ali onde que fica o puxa. motorista. Isso, Tá. a cabine e carreta tal. é a parte de trás, Isso. o cavalo é a parte da frente. O isso aí. cabine, que eu A conheço. cabine, vamos dizer assim, tá a bom. cabine. Então eu fui comprar a cabine, né? E aí fui buscar. Daí eu sei que cabine não se anda sem carreta, mas eu falei assim, não, mas eu vou buscar, porque até mandar um caminhão trazer, quem vai trazer? Vai demorar, eu precisava logo do caminhão. Aí foi eu e minha prima lá buscar o caminhão. Aí chegou lá, o cara falou assim, vocês duas, né? Nós duas, tá. Aí, rapaz, começou a chover, e lá naquela Serra do Azeite, é um sabão lá, sabe? Muito óleo, mas não é que muito óleo. É uma pista que atravessa 3 estados, então ela é muito carregada de óleo. Só tem ela para atravessar. Aí vai para o Paraná, vai para Santa Catarina e vai para Porto Alegre. Então ela é muito cheia de óleo. Pode ver que todo dia tem acidente naquela Regis Bittencourt. É. Aí eu tava vindo embora, e eu tava atrás de um carreteiro, já fazia uma meia hora. E a gente, um pouco antes, tinha comprado umas besteiras lá no lugar dos caminhoneiros, né? Queijo, salame, aquelas coisas todas. Aí eu falei, vamos com Deus. Eram umas 6 horas da tarde. Aí tô vindo embora a 60 por hora. Começou a chover, chuviscar. Eu falei, eu vou devagarzinho, mas eu olhava mais para trás que para frente, medo de alguém empurrar eu, né? Aí quando não, passou um carro branco na frente desse carreteiro, que eu fazia tempo que eu estava atrás dele, e freou, viu o radar de freou. Ele juntou no freio, eu sem a carreta, só o cavalo. No que eu freiei, então não tem peso para segurar a roda, pra apoiar no chão. Ela começou a querer rodopiar, eu tirei o pé, Rodopiar. endireitou de novo, mas daí foi chegando perto da carreta. Aí para não bater na traseira dele, eu juntei no freio de novo e rodopiei, batei no guarda-reio, fechei o olho, foi para lá, foi para cá. Parecia que eu estava tombando tudo. E antes disso, eu tinha visto a copa da araucária. A araucária, para quem não conhece, é uma árvore enorme. E alta, hein? E alta, alta. lá do Paraná, né? Então, nós estávamos na Serra do Azeite lá. E aonde que começou a bater para lá para cá. O que segurou primeiro foi Deus. E depois foi aquela barra de... Aquelas... Guarda-reio. guarda-reio, que jogou o caminhão para trás. Enfim, deu PT no caminhão. Deu PT no caminhão. Nós Você não- tinha acabado de pegar? Isso, tinha acabado de comprar. Novinho. E tudo que... Até os botões do painel, assim, do Iveco, tiro para fora. Tudo foi para fora. Só não foi para Mas não fora... capotou. Só não foi para fora eu e minha prima, que nós estava de cinto. Ô, benção. Aí, onde que, quando parou tudo, olhei para ela assim, tava cheio de sangue. Eu ainda tava bem, eu tava quebrada por dentro, mas tava nem um ranhão. Daí eu falei, meu Deus, acho que matei a Débora. Daí o carreteiro veio e falou assim, moça, você viu o que aconteceu? O carro da frente freou na minha frente. Eu falei, rapaz, a caca já tá pronta, chama um guarda aí, minha prima que eu acho que vai morrer, porque tá sangrando muito. Daí logo veio o resgate, aí ela já foi para a sala de emergência, para a UTI, eu fui para a sala de emergência. Enfim, a gente sempre quando vai comprar caminhão, a gente leva um óleo ungido da igreja, né? Aí a gente ungiu todinho o caminhão. O óleo não foi para fora. As coisas que a gente comprou, até os botões do painel, tudo foi para fora. Tudo saltou fora na pancada. O óleo na ungido corrida. não, para quem acredita, né? Claro, para quem tem fé. Então, foi Deus que segurou a gente ali, sabe? Aí você recuperou depois? Graças a Deus deu PT, mas estava no seguro. O seguro depois de 3 meses deu outro pra gente. E vira que seguiu. É, a fé é importante também, porque quando vocês vivem na estrada, claro que você deve ter visto muitos acidentes Muito. também, não é? Muito. Não só esse seu aí que você vivenciou, mas deve ter visto muitos acidentes também nessas Muito, pistas, não é? Muito, muito. É que nem fala, né? Quem não tem acidente é porque não está trabalhando, não está, né? Sim, está sujeito, né? Todo mundo sujeito a Muito, ter né, muito. essas condições. Claro que há uma preocupação muito grande em se preservar, né? Sim. Cuidar para evitar o pior, né? Pra evitar Então, A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, sempre com os Quando eu outros, bati né? nele, mesmo que deu PT tudo, o tacógrafo constou 54 por hora. E se eu tivesse a 61, que a pista pedia 60.
Se eu tivesse 61, a seguradora não pagava o caminhão. Ah, olha que benção, tá vendo? Dentro dos limites, ela até paga. Então, a gente tem que ser prudente nessas horas, né? Mudando agora um pouco da energia, me explica um pouco mais essa lógica das frases de caminhoneiro Boa. na bunda do caminhão. Por que você tem essas manias de frase de caminhoneiro? E não é só frase bíblica, também tem umas piadas com sogra, com cunhado. De tudo um pouco, né? Por que essas frases de caminhoneiro? Ah, eu não sei o que esses caminhoneiros pensam. Eu já coloco umas frases mais bonitas, né? Não, mas por que é obrigado por ter uma lei de você? Entre vocês tem que ter frase? Não. Ou é pra vocês se reconhecerem? Isso aí é pra... Algo pessoal, né? É algo pessoal de cada um. Coloca umas frases lá meio estrambólicas. Você tem umas de preferência? Pode falar aí. Fala aí, fala um... Ah, depois eu falo. Não, conta aqui, a gente que quer saber qual a frase do seu caminhão. A frase do meu caminhão? Ah... Pode falar. Eu falo. Fala. Pode falar, ficou com vergonha. Ai, Fala aí. Não sei qual que é a frase do caminhão dela. Eu acho, claro, que tem muito ainda sobre... Você tem muita fé, para que eu vejo aí também nas Sim, estradas, sim. né? Mas tem muitas frases realmente muito bonitas, né? Porque Tem. normalmente se liga, né, na parte religiosa da coisa, né? Tipo, Deus guiando, alguma coisa nesse sentido aí. Isso é Deus bacana. na frente. Porque isso serve também de estímulo para quem tá mas tem vindo, umas também engraçadas conhecendo. também. E tem outras engraçadas, Que como eu disse. gosto dessa. Porque eu passo nas rodovias, eu fico só lendo as frases do caminhão, eu adoro. Por falar em frase, eu lembro de uma frase que eu fiquei com vergonha, que meu pai colocou no caminhão vermelho. Ele colocou assim, ó. Que eu também, na época, nem me ligava com essas coisas, né? A gente era criança. Porco rico ele falou lá, sogro rico e porco gordo só dá lucro quando morre. Aí, quando eu fiquei moço, fiquei entendendo as coisas, falei, nossa, eu andava Adorei essa essa. frase ridícula no caminhão. Pai do céu, você trinca a cara da gente. E você era conhecido como a moça do caminhão Isso, vermelho. e meu pai tinha essa frase no caminhão dele. Eu falei, pai do céu, tanta frase linda, colocar uma frase dessa, né? Mas os outros do meu caminhão era Deus me guia, né? Era coisa assim, mas... Eu me lembro uma vez que eu fui assaltada lá aqui na Fernão Dias, no Jaçanã. Nossa, menina, aquele dia foi Deus também. Eu tava andando assim, o cara na avenida, ele me tacou a arma na minha cara. Eu falei, não acredito que eu tô vendo. Ele falou, você vai parar ou vai morrer? Aí eu peguei e parei. E a Vanderlei, eu tava com a Vanderlei. Vanderlei, pra quem não conhece, é aqueles pneus espaçados de 1 metro. É a Aquelas carreta. carretas é chamada de Vanderlei. Carreta. Eu não sabia Vanderleia. também. Eu Também não sabia, ótimo, Eu não sabia tá disso. ótimo. Ah, Então, Ela nós tava com a Vanderleia. A Vanderlei é aquela que tem um pneu aqui, dá um Espaçado. espaço, dá um pneu aqui, espaço. Tá. Essa chama Isso. Vanderlei. Você estava carregada ou não? Tava carregada 37 toneladas. 37 Nossa. toneladas. Só de produto, né? Ela bruta dava os seus 54. Ixi, vai. Então, o cara pegou, eu peguei e desci, já fui no canto. E eu carregava uma Bíblia no caminhão até hoje. Aí ele pegou, e o caminhão, a minha Scania, ela parou em sexta. Daí ele pegou, vi que ele sabia dirigir, que ele falou assim, vai pra lá, não sei o quê. Aí ele foi sair, o caminhão, 54 bruto, sair em sexta, não ia sair. Aham. Daí ele falou, você bloqueou o caminhão, vou matar você. Eu falei, não, moça, eu não bloqueei o caminhão tá certo aí. E eu vi que o pino tava pra cima, e só obedecia quando tivesse neutro, podia baixar pra baixo, que ia dar a primeira, né? Daí ele pegou, vi que ele abaixou pra baixo. Eu falei, baixa o pino aí, se tá nervoso, fica tranquilo, nós já tá aqui mesmo, baixa o pino aí que você vai sair certinho. Daí ele ia de novo. Você em cima do caminhão? Eu dentro do caminhão. Dentro do caminhão ensinando o bandido. E ele nervoso. Daí ele ia saindo assim. Daí ele ia sair, 54 em sair em sexto, o caminhão ia pra morrer. Ele falou, não, eu vou matar você. Eu falei, moço, então eu vou morrer. Você pode me matar, porque o caminhão tá com problema então. Porque você colocou em primeira aí, e nisso, veio foi anjo, né? Deus mandou um anjo lá. Veio a mulher do gerente da favela. O que tá acontecendo? Sai daqui. Colocou a arma na cara dela. Você perdeu. Ela perdeu. Eu falei, ela perdeu? Ele foi lá e chamou o marido dela. Eles eram gerente da favela, não sabia. Daí o outro falou assim, nossa, sujou, desce. Deu ruim. Aí já saiu pegando as coisas. Falei, pode pegar o que você quiser aí. Pegou um monte de coisa meu, documento do caminhão, bolsa minha e tal, televisão que eu carregava. Aí eu olhando para Pi, falei, senhor, só o senhor vai me tirar dessa, né? Aí os dois saíram correndo. Falei, nossa, eu tô livre. A mulher veio e entrou na minha frente. Falei, moça, dá licença que eu vou embora. Não, você não vai embora. Não, eu vou, sai. Eu tô indo embora. Não, ele te assaltou, eu te vi. Você vai ficar aqui, meu marido vai trazer as coisas suas. Falei, moça, pelo amor de Deus. Nossa. Aí eu comecei a tremer. Tanto eu não tinha tremido. Daí ele falou assim, desce aí. É esse aqui, juntou os dois por aqui. Conseguiu achar eles? Pegou os dois rapidinho. Não sei como que foi.
Aí ele falou assim, é esse aqui? Eu falei, é. Aí o outro correu. Aí ele falou assim, ó, amanhã você pode voltar aqui para pegar suas coisas? Eu falei, posso. Nossa, meu pai ficou doido a hora que eu voltei no dia lá. Você Você voltou? voltou ainda? Voltei. Não, isso que eu ia perguntar. Falei, você voltou? Eu voltei porque ela foi um anjo que me Certo. salvou. Protegida. Então eu não tive medo. É claro. Aí ele falou assim, sabe por que você vai voltar aqui amanhã? Você tá me prometendo que você vai voltar. Eu falei, vou. Que eu tenho que entregar seu documento, que se a polícia vir aqui vai dar ruim pra nós. Você vai vir mesmo? Eu falei, vou. Aí eu peguei, não falei nada pro meu pai. No outro dia eu fui lá, nossa, meu pai quando soube, foi lá correndo, você tá ficando louca, você vambora. Você... Pai, calma. E eu cheguei lá de manhã, eu fui até com o pessoal que já ia lá para carregar, né? Porque eu fui lá carregar na Ineos, para entregar na Unilever. Aí eu peguei, eu falei assim, moça, mas como que foi, né? Por que eu tenho que vir aqui? Eu falei, não, moça, você tem que vir pegar seus documentos, que se a polícia vir atrás dos seus documentos, essas crianças que você está vendo aqui apanham do nada. Então, para não trazer polícia aqui, que eles batem sem dó. Aí, no outro dia, você acredita? Deram um pau nesse menino. Naquele mesmo dia, batendo na minha frente ali, eu falei, gente, faz isso não, deixa pra lá. Eu tiro outro documento, né? Ele disse, não, ele não conhece a lei aqui, ele vai conhecer agora. Daí, no outro dia, eu fui lá, então, pra pegar meu documento, pra não saber mais pra ele, né? Quem devolveu foi o bandido, só pode. Isso. Aí, por fim, No meio da favela. ela falou assim, aqui não é pra roubar uma agulha de ninguém. Ele roubou você, ele traz maior transtorno pra nós. Ainda bem que você não foi fazer BO. E ela pegou umas coisas lá, eu falei, eu nem quero, pode dar pras crianças aí. E eu não vou fazer, não achou meu documento. Falei assim, eu não vou fazer BO nada, eu tiro outro, falo que eu perdi em outro lugar. E foi assim. Ela me salvou. Os perrengues aí também Nossa. dessas caminhadas, né? Sim. Interessante, né, gente? É uma coisa de... Parece que é coisa de filme. Qual que foi o lugar mais... Porque você também trabalhou um tempo com caminhão também, né, Deusa? Trabalhei. Qual que foi o lugar mais bonito que você conheceu? Aqui, eu Não, sempre- tudo da sua vida inteira por causa do caminhão, das máquinas. eu conheci, foi Santa Catarina junto com a minha irmã, né? Que nós fomos para o Rio de Janeiro, No Rio. no Rio de Janeiro, Santa Catarina. Foi os lugares que eu achei mais bonitos. Porque Aqui, tá bom? eu ia nas minhas férias. Ah, aproveitava as férias, né? Do quando era trabalho minhas- e já Que nem eu tô de férias, vou entrar de ia na férias. boleia do caminhão com a Aí irmã. ia com ela, ajudava. Eu dirigia de dia, ela de noite. Deixava Então, o caminhão assim, pra ela. Ah, é? Se vira Aí, aí. eu- Se vira aí. Ai, que legal. Então, descia a serra, pra mim era tranquilo. Né? E a Então, confiança era total na irmã? Total, Normal. total. É, isso é Vai legal. dormindo do lado, né? Não, eu podia até ficar nos zapeando tranquila. Tem motorista que assume o volante e a gente fica meio assim, né? Não dá dorme, pra confiar. não. Dorme com o olho aberto, outro fechado e É, tal. e- Mas e aí dá pra aonde- confiar. Não, aqui tranquila. Na minha série, eu curto muito com ela. Nós viaja muito pra fora. E você, Legal. qual foi o lugar mais bonito desse Brasilzão que o caminhão já te levou? Natal, Natal. Ih, Natal, bonito. Recife. Não fui. Bonito. Bom, tirando o sul, Natal, muito lindo. Gostou? E Muito bom. quantas horas? Chega lá. Daqui Natal, hoje se eu for pra ir lá, uns 3 dias no máximo. De caminhão? Vai descansando, né? 3 dias é Nosso ida amigo JL vai pra Bahia também, de vez em quando, né? pra Bahia. Bahia Ó, pertinho. eu fiz um local que você não conhece. Eu fui, meu pai mudou-se em 84 Sim. pra Rondônia, Cacoal, Rondônia. Fomos 7 dias de caminhão. Meu eu lembro até Deus. hoje, um 11 e 13 que meu pai tinha também. Sim. Fomos de mudança, tudo. 7 dias na estrada, sem asfalto, uns certos trechos, né? Você deve pegar ainda muitos lugares assim, ainda sem a estrada acabada, vamos dizer assim. Nessa época aí, foi assim, eu tava indo pra Tocantins, lá, eu tava indo pro Belém do Pará. Eita. Aí lá em Tocantins, tinha um pessoal lá do Índio, e eu sei que eu tinha que começar para atravessar lá 8 horas da manhã. E se eu passasse desse horário, eu tinha que pousar lá para começar outro dia para juntar a turma. Porque os índios, uma vez tacou uma machadada no S da Sadia e avançou nas cargas perecíveis, né? Então, as outras cargas não faziam nada com a gente, mas era, quando era alimento, eles atacavam. Então, a gente tinha que passar em comboio, lá na região de Talismã. E era muito buraco. Eles mesmos faziam os buracos lá. Uma cena muito triste que eu presenciei quando eu fui pro norte. Lá em 2003, 2004, era assim. Eu estava indo, meu caminhão começou a dar problema. E que o caminhão também não era novo, né? Aí, umas crianças de uns 7, 8 anos, com a pá na mão, aquelas coisas que passavam no Gugu, eu presenciei aquilo. Aí eu passando assim, o caminhão começou a dar problema, eu encostei no acostamento. Aí já veio
umas 15 crianças. Eu falei, tia. Eu falei, não tem. Eu achei que ele ia pedir dinheiro e não era. Pedindo bolacha, comida. Aí aquilo já cortou o coração. O que tinha no caminhão não deu nem para 3. Aí eles pegavam na gente e falavam assim, tia, leva com você, leva, tia. Eu obedeço você. E as mães, umas mulheres uns 20 anos no máximo, 3, né? Eu falei, nossa, mas um monte de criança assim? Daí ela falou assim, os maridos... Eu falei, e os maridos de vocês? Estão para São Paulo. Mas não é, a gente sabe que não é bem isso, né? Eu até fiquei com vontade de trazer um menininho, mas aí ele ia lembrar, ele ia crescer, ver a família, né? Nossa, cortou o coração. E se você falasse que vai levar, já não saía de lá sem levar um. Ela dava o papel passado. E os pais dão mesmo, a mulher lá dava. Dura realidade de um país, né? Eu presenciei isso. E é verdade que tem o povo que faz aqueles pedágio indígena lá, que cobra dinheiro, extorque... São áreas indígenas, na verdade, Sim. né? Que existem, sim. São propriedades definidas pela FUNAI. Pela FUNAI. Isso. Então, é o único acesso. Às vezes não é o único acesso, mas é o mais curto, né? Isso, o mais curto. Então, eu não vou falar em direito, se é direito ou não, né? A gente nem julga essa parte. Mas eles cobravam sim. Porque passavam pelas terras que foram definidas para eles. Era exatamente isso. Não é uma terra que não é deles e não, fica só pronto, entendi. Não é. É uma terra que a FUNAI definiu para eles, porém eles abriram cortam um caminho. Entendi. Para você, em vez de fazer 200 Isso. quilômetros, você faria talvez 50 quilômetros passando ali pelo meio, né? Isso. E aquelas crianças com a pá na mão jogavam terra nos buracos para... A troco de alimentos, os motoristas que passavam lá já conhecia, jogavam saco de roupa, saco de sapato, saco de alimento. A gente nunca acredita, né? É só TV, parece que é só na TV. Grande, não, né? é muito grande. É muito grande e com certeza você tem vivido isso daí. Sim. De norte a sul desse país aqui Sim. tem muitas diferenças, né? Tem. E Edeusa, agora me conta os seus próximos planos, tá? Para aposentar, mas você falou que a máquina não vai sair de você. Não. O que você quer fazer? Como é que você se vê longe, aposentada, curtindo aí o Brasilzão com a irmã? Vai comprar um caminhão e vai rodar também? Ou uma máquina aí. Ou então. vai cuidar dos filhos, uma máquina, vai... netos, não seria? Dos netos, né? Não, eu quero é passear. Aí. Curtir a vida. Mas de Quer- caminhão ou Não. vou deixar o caminhão pra lá e vou de avião? Não, vou de avião. Tá vendo só? Né? Vou pegar a neta, vamos passear, vamos pra praia, vamos curtir. Quero curtir o que eu não curti, porque a minha vida só sempre foi trabalhar. 53 eu cheguei, mais 53 eu não vou ter. Então, Vambora, né? a vida que segue. Não. Olha, que entrevista legal, né, Deixa eu até Aguinaldo? aproveitar então para finalizarmos aqui. Antes de você finalizar, Pode falar. o Rick tinha uma pergunta que ele escreveu sobre container. Qual que era a diferença? Fala aí, Rick. Chega, aparece aqui no nosso programa. Pode. Pode vir aqui, Rick, não tem problema. Perguntou se carrega container. Boa pergunta. Se ele tem diferença entre outras Isso. cargas que você Se container tem diferença entre outras cargas ou não? Ó, Pergunta do Rick. Eu posso dizer que o container, eu cheguei a puxar 4 meses, foi o pior serviço que eu achei na vida. mesmo? Por quê? Sinceramente. Porque lá naquela fila do Santos, a Lemoa, gente, a gente ficava 2, 3 dias lá. Então, Perdi, parado ali. parado na fila. Pra gente que é mulher é muito difícil, não tem um banheiro próximo. Enfim, vocês já entenderam. Então, até mesmo para os homens é dificultoso, né? Então, era muita fila demais. Então, tem o container de 20, Rick, é aquele container de 6 metros. E o container de 40 é o de 12 metros. Só que quando você... E outro detalhe, a gente encostava, já não tinha onde encostar. Para encostar, tinha que pagar. O cara falava assim, viu, R$50 para me olhar. Que aonde você ia andar uns 70, 80 metros para levar a nota. E se você não desse os 50 ou 80 reais para ele, a hora que você chegasse, o seu tacógrafo já não estava mais lá. O seu pneu step não estava mais lá. Ei, Então, Brasil, não? era obrigado a dar o dinheiro para ele, para você ir lá levar a nota, pegar e vir. Isso quando não tomava toco de uma semana, porque o container, a numeração estava errada, enfim. Até hoje, acredito que essa burocracia ainda não resolveu. Para os portos aí, não é? É muito difícil, né? bem O pessoal que burocrático, trabalha, né? a gente vê, né? Essas filas enormes aí de caminhões Container. parando É isso ali. que ele queria. É isso? Ele tava em dúvida isso. nessa aí, é uma Ô, Rick, pergunta acho aqui. que tá pensando em puxar. Tá pensando em puxar uns containers, Rick? Uns containers de Curiosidade, videogame, né? de tecnologia. Não, os Tem containers- esse negócio também, né? Vem aquelas cargas valiosas também, que o povo fala, ó, isso aqui tem que... Vocês têm acesso ao que vocês estão carregando? Porque Sim. você não tem umas cargas aqui de tecnologia também, uns celular, os carros,
Tem tudo isso, não tem? Sim, claro, Puxa, são de cargas caminhão, valiosas, valiosíssimas, né? É, Que tem é assim. valores elevados. Ninguém tem bola de cristal. Então, quando a pessoa carrega o caminhão, a gente vai pegar a nota tem. Então, o bandido que ele está esperando o caminhão, alguém já falou para ele. Quem faz a nota, quem carregou, é esse pessoalzinho aí. E o bandido também não tem bola de cristal para saber qual Selecionado já e avisado. É, exatamente. Ah, Uma vez que eu carreguei café, pensa uma carga que é procurada é café. hoje tá valiosa, inclusive. Tá tendo Naquele muitos tempo roubos, não era, inclusive, né? E hoje já tá mais. Uma vez eu carreguei, desci para Recife, eu vim por detrás, pro Rio de Janeiro, parei em Espírito Santo e carreguei, parece que foi óleo que eu carreguei isso. Aí eu vim, descarreguei, o cara agradeceu, liguei para ele, né, entreguei o canhoto, tá. Aí depois, na outra semana, voltei pro norte de novo, fiz o mesmo caminho pro Espírito Santo, voltando, para subir o Rio de Janeiro para vir para São Paulo. E esse cara, ele falou assim para mim, você sabe que carregar café é pedir para ser roubado, né, morena? Eu falei, sei, mas você não tem medo? Você carrega? Eu falei, eu carrego, pode carregar. Ele falou, olha, cuidado, hein? Eu falei, não, pode carregar, que eu vou tranquilo. Da outra vez eu entreguei pra você certinho. Daí ele foi. Daí carregamos o caminhão e tal. E ele falando, viu, você tem que tomar cuidado com essa carga, não sei o quê. Aí ele já começou a pôr medo de mim. Eu falei, nossa, esse homem tá com história. E ele era dono de vários predinhos lá, né? Até de helicóptero ele tinha. Eu falei, nossa. Aí eu falei, esse homem, acho que ele é meio enrolado com os negócios, mas eu vou dar um jeito nele. Aí ele carregou, aí eu já estava até com medo dele. Daí até na hora de entregar a nota, ele falou assim, vai com Deus, eu sei que você vai chegar lá com essa carga. Eu falei, sim, com certeza eu vou com Deus. Aí eu fui... Com você que eu não vou. Aí eu fui com aquele medo, menino. Aí eu nem tava com sono, era 5 horas da tarde. Eu falei, quer saber, Duma? Eu andei acho que nem 40 quilômetros dele ali, encostei num posto lá, aí foi enchendo o caminhão. Falei, agora eu vou tomar meu banho, vou jantar, já era 7 horas. Não tinha sono pra nada, com aquele medo, aquele homem falando essas coisas. A carga já estava carregada. Aí, beleza. Aí, quando encheu, eu falei, agora eu tô seguro. Um monte de caminhão, aqui eu não tenho como sair mais. Ninguém acha eu mais aqui. Aí, amanheceu o dia, todo mundo indo embora. Falei, agora eu vou com Deus. Aí, eu saí de lá 7 horas da manhã. Aí, eu fui. Aí, eu subi a serra, fiquei com medo, né, de subir a serra. Aí, beleza. Aí, vim, entreguei em São Paulo no outro dia. Dali 2 dias, né? Entreguei lá e liguei para ele. Ixi, ele estava dando pulo essa altura. Onde já se viu? Sou irresponsável. Você falou que ia. Onde você está com essa carga? Eu estou atrás de você. Aí ele falou, falou tudo que tem que falar. Moço, você vai enganar outro, porque você passou medo de mim. Quem garantia que tinha alguém esperando lá na serra, na subida das Araras? Você é louco, filho. Nunca mais quero carregar carga sua, não. Sua carga está entregue, passe bem. Driblou para poder evitar o pior. Fiquei com medo dele. Se eu tá tivesse certo. ido naquele dia, Ainda bem que você teve tinha essa... sido assaltado. Você teve essa astúcia de... Sabe, parece que o Espírito Santo avisa a gente. Avisando, né? Nossa. Olha, essa vida parece um filme, né? Na verdade, né? Essa vida de Pedro trabalho Bino de aqui. vocês. Eu vou falar de Pedro e Bino agora, porque na verdade foi um sucesso, né? Muita gente não sabe. Não é o Carga Pesada, que foi apresentado pela Globo muitos anos, nos anos 80, se não me engano, 90. Vocês assistiam esse seriado? Sim. Isso inspirou vocês aí a também entrar nesse mundo dos caminhões? Ou eles se inspiraram em vocês? A gente já estava no ramo, já. Nós já tava com um passo na frente. Bom, tá surgindo novamente, né? Parece que a Globoplay tá para lançar novamente, só que agora com 2 mulheres, né? Fazendo aí esse trabalho. Achei muito bacana da parte do pessoal da Globo produzir o Carga Pesada com mulheres agora no volante e também ajudando ali nessa parte. O que vocês acham disso? É bom, muito bom. Incentivar sempre é bom, né? Ainda mais nessa falta de trabalho que tá aí do pessoal, né? Tanto mulher quanto homem, em qualquer área, né? Sim. Então, isso é muito bom quando incentiva. Eu mesmo, particularmente, quando eu trabalhei lá em 94, na Modiano, eu ensinei muito ajudante meu, mas muitos. Chegava de manhã, eles ficavam, deixei com ela. O João Luiz falava, viu, mas o que está acontecendo? Ele achava até coisa, né, pensava em outras coisas. Mas não era. É que sabia que depois que eu batia carga para eles, bater carga é pegar e trazer até a porta e eles colocar a carga lá no mercado. Aí fazia mercado. Então, para terminar logo. Então, quando era 2 horas da tarde, a gente já tinha acabado o serviço, porque eu ajudava eles. Aí eu dava o caminhão para eles. Eu procurava um sítio, aí eu dava o caminhão para eles. Não teve um lá que me deu susto, mas eu controlei. Mas você acredita? Foi até gratificante. Esse tempo atrás eu estive no hospital com meu pai. Aí um rapaz chegou perto de mim e falou assim, filho, você tá vendo aquela moça ali? Ela que ensinou o pai a dirigir caminhão. Ele, um baita de um rapazão. Sério, pai? Que interessante. Aí ele veio me cumprimentar.
Tá vendo? Histórias da vida, isso aí é importante. Legal, e Deus, Muito aí a bom. Denise aqui. Eu falo mesmo que tem um rapaz que trabalha no SAI. Aham. Aí ele fala assim, essa é minha professora. Tá aí, ó, isso é Vamos gratificante, pra uma né? Que escola, legal. então, Denise. Se precisar da ajuda de marketing aqui, a gente faz alguma coisa com você, viu? Muito Ensinei bom muita esse papo. gente. Professora, se for né, precisa, Guinaldo? Se ensino de novo. precisar, tô Chama junto. nós, liga pra nós aqui, né, Aguinaldo? A gente é bom nisso. Quem quiser tá? querer dar um curso de aula, a gente tá aqui pra isso. Tá aí. Bom, então vamos fazer o seguinte: vocês têm redes sociais também ou não? Vocês que. Eu não tenho. Não, não porque tenho. eu achei- seria muito legal. Já vou dar a dica então aqui também. Já prepara um Instagram aí, porque a turma vai querer acompanhar muito de perto essas histórias Fazer todas aí bem pelas umas estradas, postagem viu? da viagem. Assim né? como também, não é? Claro, dos tratores aí também no trabalho. Eu fiz um Instagram que eu tirei meu Cresce, né? Então, eu gosto de alugar galpão, terreno. É corretora também, Sim. então, ó, que legal. Então, tô na área mais de Imobiliária. rural, Ah, rural e industrial. Galpão, essas coisas. Galpões, eu mexo com isso daí. Então, eu fiz o Instagram, né? A Thaís, filha dela, fez pra mim. Ah, muito bem. Mas legal. estamos aí. Tamo aí. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. As histórias são lindas, vocês inspiram não só outras mulheres, mas também inspiram outros homens, a pessoas aí que querem correr atrás do seu, da profissão, dizer que não há impedimento para você correr atrás de um sonho, de você ganhar teu sustento. E ensina também essa molecada do dia de hoje que não é um não, porque você não vai ganhar um joguinho no dia das crianças que vai te parar a correr atrás do que você quer. Então, certeza. parabéns, Deusa, parabéns, Denise, Obrigada. pela vida de vocês, pela trajetória de vocês. Obrigado por terem aceitado o convite do Aguinaldo aí para estarem aqui com a gente. Oi, Deusa, deixa uma mensagem então para as mulheres também, não é? Ou pessoas que queiram aprender hoje sobre trator e queiram também se ingressar nisso. Você está se aposentando, mas tem muita gente chegando aí também, não é? Com certeza. E essa é com certeza, um local que você tem muito apreço, né? O que você nem Eu faz. falo para as mulheres que ela não olha assim por ser serviço de homem, que ali não tem serviço de homem. Tem para quem quer trabalhar, né? E se tiver oportunidade, vá em frente. Não deixe o sonho acabar. Siga aquilo que Deus põe no caminho. E tudo que Deus põe no caminho é lindo. E a gente tem que continuar para frente e nunca olhar para trás. Amém. Denise, Legal. por favor. Tem algumas mulheres que chegam a perguntar pra mim, eu queria tanto aprender a dirigir caminhão, era o meu sonho. Eu falei, mas vai em frente, tira a carta. Tô aqui para você precisar procurar eu para ensinar, para tirar o seu medo. Eu vou, sem problema, já tirei medo de tanta pessoa, até mesmo dessa minha irmã, que eu coloquei na circular. Nossa, ela era muito medrosa. Eu achei que eu não ia conseguir tirar o medo dela e tirei. Aí até que eu dei a carreta para ela indo lá para Penápolis. Eu falei, vamos, Liana, vamos, pega esse caminhão e vamos. E ela foi e voltou com o caminhão. Se tiver que tirar o medo de algumas mulheres que têm medo aí, pode me procurar lá. Falo mesmo. Eu estou disposta para tirar o medo dela. Legal, obrigado, Obrigado, meninas. Obrigado, Ou pela- dele, né? Até mesmo, às vezes tem os meninos homens também, também. os Tem homens, medo, né? que tem medo também. Eu tô aqui para ajudar. procurar a gente, nós estamos aqui para ajudar. Que legal. Obrigado, meninas, pela participação aqui no Indaiatuba Podcast. Voltem sempre para contar mais histórias. Nos mandem uns videozinhos também de vez em quando, né? Das viagens, das coisinhas aí que Que vocês... legal, que bacana. Os lugares que vocês frequentam, que a gente tá aqui. Tá bom? Eu Tranquilo. vou. Pode deixar a hora que eu tiver com a carreta, eu falar aqui, ó, férias. Tô férias e tô viajando. E ó, você fugiu de uma pergunta, hein? Eu quero saber lá fora. Eu vou lá ver se você veio com o seu caminhão aqui no estúdio pra saber qual é a frase do seu caminhão. A hora que eu descobri, gente, olha aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Olha que eu descobri, eu conto pra vocês. Tá Porque bom, ela então. fugiu da resposta. Eu guardei aqui, anotei, viu? Eu fiquei Denise? curioso. Eu fiquei curioso. Mas quando eu descobri, Eu vou seguir ela também pra saber qual é essa frase. Eu vou Eu colocar vou. no Instagram pra vocês. Eu vou tirar a foto e mandar pra Manda que é o que a gente vai pôr. Gente, agradecendo mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas, né, nos acompanhando aqui pelo Indaiatuba Podcast. Bom, voltaremos então no próximo programa trazendo mais assuntos interessantes como estes aqui que nós acompanhamos. Muito obrigado a todos, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!